Olá, queridos alunos, sejam bem-vindos à nossa segunda aula da disciplina Métodos de Estudo Bíblico. Lembrando que na nossa primeira aula nós finalizamos no método OICA, que é observação, interpretação, correlação e aplicação. E nesta aula nós vamos estar vendo mais detalhadamente sobre os dois primeiros, que é observação e interpretação do método de estudo bíblico conhecido como OICA. Então, falando sobre a observação, o passo da observação no método de estudo bíblico OICA requer que você assuma o papel de detetive, procurando pistas quanto ao significado do texto. Então, o propósito seu, sua finalidade, é você saturar-se do conteúdo da passagem da Escritura, ficar familiarizado com ela, com tudo que o autor bíblico ele escreveu, ele disse, explícita e implicitamente. Você precisa estar envolvido com o texto bíblico, lendo, relendo e anotando, fazendo perguntas, questões que daqui a pouco estaremos tratando quais perguntas devem ser feitas para que possamos identificar cada minúcia que o texto quer dizer, aquilo que o autor procurou transmitir para que os seus destinatários ou aqueles que iriam receber a mensagem pudessem ter a correta interpretação do que ele tenciona, do que ele deseja transmitir. Aí, para isso, tá bom? É necessário nós termos o hábito de ler. A observação requer leitura, bastante leitura, mas não qualquer leitura, uma leitura rápida, uma leitura que passa por cima do texto, rapidamente, apenas para trazer à nossa consciência que lemos o material que está diante de nós, ou a passagem bíblica que será analisada. Não, é necessário que você possa ler a Bíblia com atenção, e isso requer que você direcione sua mente para isso, porque muitas vezes, quando vamos fazer uma leitura do texto bíblico, a nossa mente divaga, começa a pensar em outras coisas, enquanto nossos olhos estão acompanhando as letras, as palavras e as frases. E aí é necessário, então, você retomar novamente a leitura do texto para que você possa prestar bastante atenção naquilo que está escrito e na relação que uma palavra tem com outra, nas sentenças que estão sendo apresentadas, para que você fique atento àquilo que está escrito, àquilo que foi deixado para ser transmitido e com um propósito, com um intuito de transformar e de informar alguém. Também é necessário você ler a Bíblia repetidamente. Isso quer dizer que não basta apenas uma leitura, mas são necessárias várias leituras. É necessário que você esteja lendo e relendo o texto, porque a cada leitura pode ser que alguma coisa que passou anteriormente das outras leituras chegue à tona, à sua mente, diante de você. Então é necessário você ler repetidamente. Também por meio da repetição, o texto vai ficar mais claro na nossa mente, vai ficar mais memorizado, gravado, e teremos condições de, no momento que estivermos rascunhando, escrevendo, traçando observações, o texto está presente em nossa mente, não é isso que eu quero dizer. Outra coisa que você precisa aprender também é ler pacientemente. Aí esse pacientemente é o ato de você exercer certa paciência, que você vai encontrar no meio da sua leitura algumas palavras que você nunca viu, algumas palavras cujo sentido não está claro para você. Então seja paciente, faça a sua leitura, depois você vai anotar, tá bom? A palavra, a sentença, para que você possa procurar o significado dela posteriormente e assim trazer clareza ao que você está lendo. Também é preciso ler aquisitivamente. O texto precisa estar trazendo informações. E aí você precisa ler para adquirir mais um aspecto daquilo que você está lendo. Então é necessário que você possa ler, tá bom, o texto no intuito de trazer
mais conhecimento, mais revelação do texto, algo que possa acrescentar algum dado, alguma informação do texto em si que está sendo observado. Talvez você precise ler com oração. Como se trata de um livro sagrado, é inspirado pelo Espírito Santo, ninguém melhor do que ele para saber o real sentido e o significado daquele texto. Então é necessário que você leia a Bíblia como oração, a fim de que no momento que você estiver lendo, o próprio Espírito Santo possa estar trazendo a revelação da verdade de Deus contidas naquele texto diante de você. Então é necessário nós lermos, tá bom? Visto que o texto bíblico é algo que vem da parte de Deus e nós só teremos o conhecimento da verdade se o próprio Deus revelar a nós. Então é preciso orar também quando formos ler a Bíblia. Também precisamos ler meditativamente. Essa meditativamente significa você usar um pouco da imaginação para traçar na sua mente o cenário do que está acontecendo na narrativa histórica, no momento. Então você precisa refletir, você precisa pensar nos objetos que estão sendo apresentados, no local que está sendo mencionado, na estrutura de tudo que está sendo dito ali naquele texto, para que você possa pensar e refletir. Se o texto traz uma indicação de cama, de cadeira, como era a cama, como era a cadeira, de casa, de janelas, de portas, de montanhas e vales, então tudo isso precisa estar diante da nossa mente. E a gente precisa ler meditando nestas coisas para que encontremos realmente a real interpretação do texto. E por fim, precisamos também ler a Bíblia seletivamente. Seletivamente significa fazer seleção. Então, às vezes, você precisa separar uma coisa de outra, pegar um outro texto que seja semelhante e fazer comparações. E ali nós estaremos assim ajustando tudo o que é necessário para que venhamos aprender a descobrir, tá bom, o sentido, a real interpretação do texto bíblico que está sendo analisado, daquilo que o autor tensionou mencionar para os seus leitores, seus ouvintes. Então, é necessário nós termos esse hábito de leitura. É importantíssimo, imprescindível que nós tenhamos esse desejo de ler cada vez mais a Escritura, não somente a Escritura, como outros livros que nos auxiliem, como dicionários, bíblias, concordâncias, comentários bíblicos, tudo é necessário, tá bom? Também ciência, conhecimento geral, porque às vezes nós precisamos descobrir o local e se nós não tivermos o conhecimento daquela região, daquela área, nós não vamos ter a riqueza da interpretação que teríamos se tivéssemos esse conhecimento diante de nós. Então a gente precisa criar o hábito de ler não somente a Bíblia, mas outros livros, telejornais, para ficarmos a cada dia mais familiarizados com todos os aspectos que podem trazer luz ao nosso texto e fazer com que a gente encontre o real sentido do texto bíblico em análise. E nessa parte da observação, é comum nós usarmos algumas perguntas para poder extrair certas informações e depois nós começarmos a montar a nossa interpretação. Então, na observação, nós costumamos usar as seguintes questões para começarmos a analisar o texto a fim de que possamos descobrir o sentido e interpretá-lo corretamente. Então, uma das questões é quem? Quem foi que escreveu? Quem recebeu? Quem foi o destinatário? Quem é que está falando? Quem é que está agindo? Quem é que diz algo? Então, tudo isso precisa ser anotado em um caderno à parte quando você estiver analisando o texto bíblico em si. Também outra questão é o quê? O que acontece no texto ou com os personagens? O que está acontecendo na situação? O que acontece quando alguém faz algo? O que acontece quando alguém sofre algo? Então, tudo isso precisa também ser retirado do texto e anotado em uma folha à parte. Onde? Em que local a narrativa está acontecendo? Num pátio? É dentro de uma casa? É num campo? Então, onde é que está acontecendo a situação? E quando os eventos aconteceram? Em que momento da história isso aconteceu? Em que período foi? Então, esse quando nos ajuda
a localizar, tá bom, o exato ponto da história onde aquilo aconteceu e está sendo escrito, revelado para nós. O porquê? Aí porquê tem a ver com a causa, o propósito, a razão de ser daquele texto bíblico. Então, este porquê vai trazer a finalidade pelo qual o autor está escrevendo aquilo, o objetivo pelo qual ele disse aquilo, por que aquilo está acontecendo. E o como diz respeito a como aquilo foi realizado, tá bom? A maneira que se deu tudo aquilo. Então, estas são perguntas que ajudam na observação de um texto bíblico e que todo aquele que realmente deseja estudar a Bíblia e extrair a verdade de Deus precisa, tá bom, realizar quando estiver com um texto bíblico diante de si. Aí o segundo passo agora do método OI, que é a interpretação. Interpretar é explicar ou esclarecer o significado claro da passagem que já passou pela fase de observação. Nós já lemos o texto várias vezes, nós já retiramos algumas informações do texto, já usamos as perguntas necessárias para extrair as informações, para montarmos o pensamento do autor. E aí então agora passamos a buscar a interpretação. Então o objetivo primário da interpretação é compreender o sentido que a passagem tinha para o autor quando ele comunicou às pessoas a seu tempo. Então é necessário nós, depois que fizermos toda a observação, ir juntando as peças a fim de montar o pensamento e o propósito pelo qual o autor escreveu aquilo. E aí então nós vamos dar a interpretação do autor. Aí nós precisamos ter o cuidado para não colocarmos a nossa interpretação. Geralmente quando a gente pega um texto bíblico e a gente lê o texto e observa o texto, em seguida é comum nós usarmos assim: eu penso que é assim, ou eu acredito que ele quis dizer isso. Nós devemos pensar que é desta forma. Então, todos estes verbos, tá bom? Essa colocação, eu penso, nós pensamos, eu acredito que seja assim, é sua visão. Quando nós estamos interpretando, nós dizemos a visão do autor tal, a visão do profeta Samuel era esta, o desejo dele é esse, o que o apóstolo Paulo quis transmitir é isto, ou o que Pedro diz é isto, o que João fala acerca de tal assunto é isso. Então, nós estamos dando, tá bom, na interpretação, a visão do autor para aquilo que ele tensionou transmitir naquela época, para os seus leitores. E só na aplicação, que é o último passo do método OICA, é que nós vamos então emitir a nossa opinião e trazer esse texto para a nossa realidade, tá bom? Então temos que ter cuidado com isso. A interpretação é descobrir o pensamento do autor e fazer com que seja trazido à tona o que o autor tensionava falar, o que o autor tensionava transmitir, ensinar ou reprovar aquele texto que está sendo observado, que está em análise. Aí nós precisamos ter um cuidado nessa interpretação, porque a Bíblia ela contém muitas partes linguagem figurada. Então, a linguagem figurada, como o próprio nome diz, é uma figura que deseja transmitir alguma coisa. Então, às vezes, são feitas comparações com linguagem figurada e nós precisamos, então, ter um certo cuidado para analisarmos essa linguagem figurada a fim de não interpretarmos erroneamente o nosso texto. Então, primeiro de tudo, é necessário conhecer a substância da figura usada na comparação. Então, digamos que o texto bíblico diz, eu sou a videira. Pronto, isso é uma linguagem figurada. Aí nós precisamos conhecer a substância videira. Nós precisamos ir em busca de informações sobre a videira, para depois começarmos a trazer a correta interpretação por que Jesus está usando a figura da videira. Também não devemos exagerar nos detalhes que se pode obter com a linguagem figurada. O ideal é usar a ideia central da figura, a ideia que melhor se aplica ao significado. Isso quer dizer que, apesar de o autor estar usando uma figura, uma linguagem figurada, não significa que ele vai pegar todo o aspecto daquela figura e vai usar para
incrementar o que ele deseja transmitir no seu texto. Nós precisamos encontrar qual aspecto da linguagem figurada ele deseja trabalhar. Por exemplo, a Bíblia diz que o dia do Senhor virá como ladrão de noite. Aí nós precisamos pensar qual é o aspecto do ladrão que o texto bíblico quer pegar para transmitir a sua informação. Aí nós vamos pensar que não é no intuito de roubar, não é no intuito de pegar o que é alheio, sem permissão. Não, o ponto ou a substância da figura é de repente, vem sem avisar. Esse é o ponto de ligação entre a figura ladrão e aquilo que o texto quer dizer sobre a volta do Senhor, o dia do Senhor. É que vem assim, de repente, sem avisar. Então a gente precisa entender isso, tá bom? Nós precisamos ter o cuidado para não pegar todos os aspectos da figura ou da linguagem figurada e tentar atribuir a alguma coisa que o texto bíblico não está falando. Se nós fizermos dessa forma, nós vamos errar e vamos acabar interpretando erroneamente o texto. E por fim, tá bom? A linguagem figurada apresenta apenas uma parte da verdade. Então a linguagem figurada não pode ser tomada como se fosse uma descrição completa das realidades que pretende ilustrar. Então a gente precisa ter o cuidado, como eu falei antes, né, de não pegar todos os aspectos de uma determinada figura, de uma linguagem figurada, e tentar colocar sobre o texto. Não, nós devemos entender que apenas alguma coisa daquela figura é que faz parte da verdade do texto e nós precisamos descobrir isso para que possamos interpretar corretamente o texto. Quanto ao processo de interpretação, nós temos 3 pontos. O primeiro é o propósito. Então, nós precisamos encontrar, tá bom? O caminho das pedras. Nós precisamos buscar o propósito pelo qual o autor escreveu aquele texto, tensionou escrever aquele texto. Depois nós vamos identificar nesse texto o pensamento-chave. E quando você pega, por exemplo, uma das cartas do apóstolo Paulo, você percebe, tá bom? Que ele começa a escrever acerca da obra de salvação que Deus realizou por meio de Jesus Cristo. E depois, então, ele vai para a parte da aplicação prática dessa verdade na vida do cristão. E aí ele tem o seu pensamento-chave porque ele deseja tratar com alguma coisa para aquela igreja. E nós precisamos então descobrir isso. Se nós olharmos a carta de Colossenses, Paulo tensionou combater, tá bom, o gnosticismo. O pensamento-chave dele tem que combater isso que estava entrando na igreja, tentando infiltrar doutrinas judaicas e gentílicas, um sincretismo religioso. E aí ele então procura combater isso e enaltecer a pessoa de Cristo. E aí você precisa também descobrir o fluxo do texto. Todo autor que tenciona escrever, ele tem um começo, um meio e um fim. Ele começa por uma palavra introdutória, desenvolve seu argumento e depois traz uma conclusão. Então, este geralmente é o fluxo do texto e a gente precisa encontrar isso nas passagens que nós estivermos analisando, observando, para interpretar. Este é o processo de interpretação. É descobrir o propósito, identificar o pensamento-chave do autor e observar o fluxo pelo qual ele escreveu determinada passagem. Então, fique atento a isso, tá bom? Em todo o texto que você encontrar na Sagrada Escritura, você vai perceber este processo presente e isso facilita muito para nós encontrarmos a real interpretação do texto. E as chaves para a interpretação são 2. É o conteúdo e o contexto. Em relação ao conteúdo, há uma relação direta, tá bom, de causa e efeito entre o conteúdo e o significado do texto. O conteúdo do texto é aquilo que o texto é a matéria-prima, é a base de informação que a gente tem, com a qual a gente vai interpretar o texto. Então, por causa do seu trabalho na observação, você já sabe bastante sobre como determinar o conteúdo da passagem.
o que tem ali dentro? Tem linguagem figurada, tem pessoas, tem personagens, tem falas, tem ações, tudo isso está presente no texto. Isso tudo é o conteúdo do texto. E aí você precisa, tá bom, estar de olho nesse conteúdo. Quanto ao contexto, o contexto ele se refere ao que vem antes ou que vem depois de algo, de determinada passagem, ou ainda aquilo que tem uma relação com a passagem em análise, que pode estar presente no mesmo livro ou pode estar presente em outros livros da Sagrada Escritura. Por exemplo, quando Paulo faz a sua defesa da justificação da fé, ele se utiliza de alguns textos do Velho Testamento. Então, nós temos um contexto que pode estar antes ou após aquele texto que está sendo analisado, mas também pode se referir a uma passagem lá dos profetas do Velho Testamento, ou dos Salmos, quando ele diz assim: não há um justo sequer, não há um que busque a Deus, não há um que faça o bem. Tudo isso ele extraiu lá do Velho Testamento. Então, há um contexto imediato, mas também há um contexto distante, que está presente em outra parte da Bíblia. Há um contexto que está longínquo e que precisa ser também observado, precisa ser visto e analisado para que a gente possa trazer a real interpretação do texto para nós, tá bom? E esse contexto ele pode ser literário, tem a ver com o próprio texto em si, tá bom? O gênero literário, pode ter com as palavras, pode ter com os capítulos anteriores ou posteriores, então pode ser literário. Pode ser também um contexto histórico, tá? Aí diz respeito a que parte da história está se referindo. Quando se menciona em determinado texto sobre o profeta Jeremias, então que época Jeremias viveu? A gente precisa observar tudo isso. Em que momento da história aconteceu aquilo? Isso é o contexto histórico. O contexto cultural, que diz respeito à forma como o povo em si, aquela sociedade, aquela comunidade vivia, os hábitos que eles tinham, questão de ritos, de lavar as mãos, né? De se vestir. Então, tudo isso é cultural e precisa ser analisado também se algo no texto traz esta informação. Também geográfico, que diz respeito à região, diz respeito a vales, montanhas, descer, subir, né? E outras áreas que são mencionadas. Então, a gente precisa observar também isso. Rios, lagos, que sempre tem a figura do Lago de Genezaré, tem o Rio Jordão, o Mar Morto. Estas coisas todas estão presentes na Escritura e a gente precisa então conhecer esse contexto geográfico. Também teológico. Aí o teológico tem a ver com as doutrinas de Deus, com aquilo que Deus revela. Então nós precisamos ver também o contexto teológico da passagem. De que doutrina ele está falando? O que ele está tentando falar? É sobre a salvação? É sobre a justificação da fé? É sobre Deus, a Trindade? Então nós precisamos ver tudo isso, tá bom? Quando estivermos analisando um texto para interpretá-lo corretamente. Qual é a teologia que está presente naquele texto? Então nós precisamos, irmãos, conhecer todos esses aspectos para interpretarmos corretamente o texto bíblico. Daí então a importância de nós fazermos uma excelente observação, porque à medida que nós fizermos isso, a interpretação com certeza também será excelente. Você estará extraindo a verdade do texto, o real significado e propósito pelo qual o autor escreveu para os seus naquela época. E é assim então que um estudante da Bíblia deve proceder. Nós fazemos isso, vamos trazer uma grande contribuição para o nosso crescimento. E se nós transmitirmos aquilo que aprendemos para os outros, vamos ajudar os outros também a crescerem na fé cristã. Então chegamos então ao final da nossa segunda aula. Quero lembrar você que você precisa responder, tá bom? A avaliação que tem na descrição deste vídeo. Obviamente, você só deve fazer isso se você compreendeu e aprendeu o que foi visto nesta aula.
Se você achar necessário repetir, revisar a aula para fazer suas anotações, faça, porque você só tem uma única oportunidade de fazer a avaliação. Uma vez que você acessa ela, que responde as questões e envia, não tem como tentar novamente fazer a avaliação, porque não será permitido. Então, eu desejo a você, tá bom? Um ótimo estudo e que Deus abençoe. E eu te vejo na próxima aula.